Bom, pessoal, para a gente começar, antes de resolver exercícios, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de grupos, a parte de estruturas algébricas, para que, ao resolver os exercícios, nós tenhamos um embasamento matemático para entender os resultados que foram utilizados. Então, a definição de grupo é a seguinte: um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio e de uma operação, asterisco nesse caso, que pega dois elementos quaisquer de G e faz com que, ao serem operados, via essa lei de composição que vai ser a operação asterisco, gere um resultado que ainda está em G. Isso também significa que a operação é fechada, ou seja, dados dois elementos de G, ao operá-los, o resultado ainda é um elemento de G. Então, esse conjunto não vazio que satisfaz essa condição de fechamento para a operação vai ser chamado de grupo se ele satisfizer três características. A primeira delas, a associatividade, ou seja, A operado com o resultado da operação de B com C, tem que ser a mesma coisa de que o A operado com B, operado com o elemento C, para quaisquer três elementos A, B e C pertencentes a esse conjunto G. Além disso, tem que valer a existência de um elemento neutro, ou seja, tem que existir um elemento, que a gente está chamando aqui de E, pertencente ao conjunto G, tal que, ao ser operado com qualquer elemento A, gere o próprio elemento A. Então, esse elemento não altera qualquer elemento de G quando ele é operado. E também tem que existir os simétricos, ou seja, para todo elemento do conjunto G, tem que existir um outro elemento ainda no conjunto G, tal que um deles, operado com o outro, dá o elemento neutro. Bom, se isso acontecer, nós temos um grupo, e esse grupo geralmente é representado pela notação G asterisco, como se fosse um par ordenado, né, indicando qual que é o conjunto e qual é a operação, ou quando não gerar ambiguidade, simplesmente por G. Uma outra definição importante para a gente entender é a definição de grupo abeliano ou grupo comutativo. Um grupo G, então já sabemos que o conjunto com operação é um grupo, então essas condições anteriores foram verificadas. Esse grupo vai ser chamado de abeliano ou de comutativo quando valer a comutatividade para a operação, ou seja, quando para quaisquer dois elementos A e B pertencentes ao conjunto ou pertencentes ao grupo, valer que A operado com B é a mesma coisa de B operado com A, certo? E quando a gente diz grupo G, fica implícito a existência de uma operação. Então, não precisa ficar falando o grupo G com operação asterisco. Falei de grupo G, a gente sabe que nesse conjunto G está embutida uma operação que satisfaz as condições que foram apresentadas, ok? Então, isso é um grupo. Então, a gente pode tirar daí uma conclusão importante, que é a forma que a gente deve utilizar, ou o processo que a gente pode utilizar para verificar se um conjunto com uma determinada operação é um grupo. Então, para mostrar que um conjunto G com uma determinada operação asterisco é um grupo, a gente tem que verificar não apenas aquelas três condições, a associatividade, a existência do elemento neutro e a existência do simétrico. As hipóteses da definição também têm que ser satisfeitas. Ou seja, primeiro, temos que garantir que o conjunto ao qual a gente está utilizando não é vazio. Depois, nós temos que verificar que vale o fechamento, ou seja, dados dois elementos quaisquer do conjunto, ao fazermos entre eles a operação, o resultado ainda tem que ser um elemento do conjunto G. Tem que valer a associatividade, tem que valer a existência do elemento neutro, e todo elemento do conjunto tem que possuir um simétrico. Esse simétrico geralmente é utilizado quando a notação, a operação é de adição, mas a gente também pode chamar de oposto ou de inverso. O inverso geralmente quando a operação é multiplicativa. E se a gente quiser verificar que esse grupo também é abeliano, a gente tem que verificar se vale aquela última definição, ou seja, se vale que AB é igual a BA para todo A e B pertencente ao grupo G, correto? Então, esse é o grosso da definição de grupo e como que a gente pode fazer para verificar se um conjunto com uma operação é um grupo. No próximo vídeo, eu vou trazer alguns exemplos para depois falar de alguns exercícios. Obrigado e até a próxima.